Band News Entrevista. Vamos conversar com Osni Cardoso, secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia. Natural de Serrinha e formado em pedagogia pelo NEB, ele tem uma trajetória marcada pela defesa da agricultura familiar, da educação pública e das causas sociais. Foi prefeito de Serrinha por 2 mandatos, deputado estadual reeleito e líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. À frente da SDR, Osni conduz uma gestão voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social no campo, colocando a Bahia em destaque nas políticas de desenvolvimento rural. Secretário Osni Cardoso, boa tarde. Sheila Lima, o senhor me ouve? Ouço sim, Sheila. Primeiro quero te agradecer pelo espaço, por esse bate-papo possível. Para nós é fundamental que a gente divulgue o que a gente tem feito pela Bahia inteira, também Vitória da Conquista, porque a gente tem uma estratégia de produção de alimentos para as quase 600 mil propriedades da agricultura familiar que a gente tem no estado da Bahia. Secretário, a minha primeira pergunta, também estou aqui ao lado do colega Marcelo Bonfá. Quais têm sido os principais impactos dos investimentos da CA e da SDR na agricultura familiar e no desenvolvimento rural de Vitória da Conquista até o momento? Olá, Sheila, Marcelo, todos nesse momento que estão acompanhando, uma boa tarde. Só que eu faço um registro rápido aqui, só em Vitória da Conquista, a gente tem o fortalecimento das cadeias produtivas do leite, da mandioca e do mel. Um exemplo de uma cadeia produtiva que já teve um recurso nosso anterior, é essa fecularia, que é a maior da Bahia, talvez até a maior do Nordeste, que fica aí na estrada de Candiba, que tem um grupo de empresários numa relação com uma das cooperativas nossas, mas a gente tem muito investimento, tem entreposto de mel na localidade do Novo Oriente, tem uma barragem de pedra na comunidade Lagoa Comprida, nós temos 2 passagens molhadas no município de Vitória da Conquista, nas comunidades de Amaralina e Lameiro. A gente tem limpeza e requalificação de 400 aguadas, uma parte disso tem emenda do deputado federal Valdenor e também do deputado Zé Raimundo, somente essas aguadas, e uma ação de título de terra, isso que eu li muito rapidamente, mas pode ter certeza que o volume de investimento é muito maior do que isso que eu mencionei, porque para nós, quanto mais investimento a gente coloca na base produtiva, mais gente permanece no campo, mais gente de dignidade, e ao mesmo tempo a gente garante uma alimentação limpa, saudável dentro das casas nos centros urbanos da Bahia. Secretário Osni, como a Secretaria de Desenvolvimento Rural, como ela tem trabalhado para integrar políticas públicas voltadas à agroecologia, sustentabilidade e inclusão social em áreas rurais do sudoeste da Bahia? Nós estamos agora abrindo 2 grandes editais, só para exemplificar como a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. Um edital é chamado Sertão Vivo, que alguns municípios desse território serão contemplados. O que é o Sertão Vivo? O Sertão Vivo vai trabalhar a política de reservação de água com produção de alimentos. E essa perspectiva é respeitando o meio na sua atual forma, porque a gente precisa extrair alimentos dentro das atuais plantas possíveis, seja o licuri, seja o umbu, que na região é muito forte, exemplo ali de Manuel Vitorino e outros, o maracujá do mato, que é muito forte no Planalto, e para nós reforçar esse tipo de produção e esse tipo de alimento e colocar eles à disposição do povo é uma forma que a gente tem de garantir esse tipo de floresta em pé. Só para exemplificar a diferença, que aliás, o maracujá do mato é muito consumido nesse território e tem um valor agregado muito alto. Eu tive em Planalto com o prefeito e ele estava colocando para mim que vende toda a produção daquele município em Vitória da Conquista. A época que eu estive ali, o quilo estava em torno de R$6,50. Na região norte aqui nosso é 50. E o maracujá do mato, Sheila, ele sobrevive 10, 15 anos sem nenhum tipo de agrotóxico. Que beleza, gente. Ele vai, produz, parece morrer,
Quando a chuva volta, ele se renova, produz novamente, outros animais se alimentam e não há nenhum tipo de agrotóxico. Então, quando a gente incentiva essas cadeias, essas culturas, a gente automaticamente está garantindo uma política de agroecologia, tendo uma participação fundamental dentro da produção agrícola a partir da cultura familiar baiana. Secretário, o senhor destacou aí incentivar, né, esses pequenos, principalmente os pequenos produtores. A minha pergunta agora neste momento, quais são os desafios mais urgentes enfrentados pelos pequenos agricultores e as comunidades tradicionais aqui de Vitória da Conquista e quais estratégias a SDR está adotando para superá-los, secretário? Eu comecei a falar um pouco, Sheila, dos investimentos que nós vamos fazer, principalmente em reservação de água. Na primeira pergunta falei sobre isso. Um dos desafios estão sendo colocados no período de estiagem, porque acaba que uma quantidade considerável do nosso pessoal que está mais na região sequeira, onde tem uma presença inclusive mais forte, sofre com isso. Por isso nós vamos ter ações para a reservação de água. Numa outra parte de Conquista, principalmente ali onde divide com o Planalto e Barra do Choça, que nós tivemos recentemente no evento de café, a gente tem incentivado desde o crédito fundiário, regularização, agroindústria, política de comercialização, porque se eu incentivo isso, eu garanto que as pessoas continuem produzindo, porque eles sabem aonde tem um lugar para vender o produto dele e vender com valor agregado. Então a gente se movimenta de reservação de água e agregação de valor com as agroindústrias, de vendas institucionais, como é o PA, o PENAI, tanto os municípios como o governo do estado, e ao mesmo tempo os mercados que buscam o nosso produto por conhecer a característica de produtos agroecológicos, de alimentação saudável. Secretário, tudo isso que o senhor coloca é essencial, é mister a capacitação técnica e inovação no campo. Quais são os caminhos que a CDR tem buscado para levar essa capacitação para o pequeno agricultor? Nós temos feito duas ações grandes. Uma é pela Baieté, que faz parte aqui da SDR, onde nós temos hoje, a gente acompanha cerca de 120 mil famílias pela Bahia inteira. Aí na região tem até biomas que trabalham o perfil das pessoas que estão trabalhando na roça a partir do seu modelo. Às vezes tem várias atividades ao mesmo tempo e a gente assiste todas elas. E tem um outro exemplo que eu chamo a atenção, inclusive porque tem um edital aberto, que a gente trabalha diretamente aqui no governo do estado com a SECT, e ela faz os editais para trabalhar em agricultura familiar. Nós já fizemos Ciência na Mesa 1, que é inovações para a agricultura familiar. Foram 44 projetos de inovação estão nesse momento sendo desenvolvidos. Nós estamos falando de novos equipamentos, novas tecnologias sociais. O Ciência na Mesa 2, que são incubadora da economia solidária. Aí a gente motiva ações cooperativas, onde a economia circular e solidária é fundamental. 5 projetos foram incubados e selecionados para apoiar os empreendimentos. Isso aqui está na Bahia inteira, que também aciona pessoas que estão no território e em Vitória da Conquista. O Ciência na Mesa 3 foi água para consumo e produção. São 11 tecnologias sociais desenvolvidas. O que é que a gente faz, Marcelo? A gente identifica no meio do povo quais são as técnicas que eles conhecem, que faz reservação de água, que protege os mananciais, que protege nascente, e a gente vai replicando isso pela Bahia. E o quarto, que está aberto, que tem, quem estiver nos acompanhando, é bom adentrar na SECT, e eu posso mandar o link, que é Comunicação, Soberania Alimentar. O edital está aberto para selecionar a proposta. Então, do ponto de vista de tecnologia, ciência, conhecimento, a gente trabalha junto à SECT com um setor nosso chamado CPEX, que é uma coordenação que trabalha a política de extensão e conhecimento aqui dentro da SDR. O IF baiano participa desses processos? O IF baiano é parceiro em algumas ações, inclusive vamos desenvolver agora com o IF baiano, já estamos no diálogo lá de Tapetinga. Nós somos procurados por eles, de Conquista ainda não. Vamos fazer uma ação conjunta, porque eles fazem um processo de conhecimento muito forte. E para nós é fundamental adentrar esse conhecimento para poder incluir dentro das nossas
ações aqui da SDR. Esse é o Jornal Band News. Secretário, mais uma pergunta aqui para a gente fechar essa entrevista. Programas recentes como Comida no Prato e a ampliação de investimentos em equipamentos agrícolas tem sido grande destaque. Como esses programas impactam diretamente na segurança alimentar e geração de renda das famílias rurais da região? Por favor. Olha, o programa de Comida no Prato está dentro de um arcabouço de uma ação de um programa de governo criado pelo governador Jerônimo, que é o Bahia Sem Fome. Dentro do Bahia Sem Fome foi feito editais para cozinhas que já tinham uma prática. Um abraço para Neto, Avelino Neto, que tem uma coordenação em torno disso também aí no município. Eles abriram o edital, as cozinhas que já tinham um processo solidário de atender pessoas com dificuldade alimentar, ganharam o edital e preconiza que essas cozinhas comprem os produtos da agricultura familiar para poder fornecer para as pessoas que estão na sede com alguma dificuldade alimentar. Então há um impacto muito grande, porque uma parte considerável desses valores são comprados dos nossos produtores familiares. A gente aumenta a capacidade de renda deles e garante um incentivo para que eles continuem produzindo, e a gente garante um alimento bom nessa estratégia do Bahia Sem Fome. Dentre elas, sim, tem muitas outras, Marcelo, ações que são fornecidas por nós. A última, recentemente, nós fizemos aqui na Bahia, em Salvador, o encontro de queijarias artesanais. Nós tivemos uma muito premiada que fica aí entre Barra do Choça e Conquista, que foi Estância da Barra, que ganhou diversos medalha e veio para cá as melhores 40 queijarias artesanais da Bahia. Venderam todos os produtos, saíram aqui felizes da vida, e a gente assim fomentando ainda mais a presença da agricultura familiar dentro do estado da Bahia. Eu só queria fazer um depoimento, secretário Zini. O senhor falou das cozinhas, né? Teve um edital para contemplar as cozinhas. Em contrapartida, elas comprariam a matéria-prima da agricultura familiar, dos produtores da agricultura familiar. Eu estive na Patagônia, tem um projeto social chamado Maria Nilza. Ela ganhou esse edital no bairro Patagônia, no bairro Patagônia, aqui em Vitória da Conquista, e faz um trabalho muito bonito de distribuir marmitas para pessoas de vulnerabilidade social. Então isso é muito bom, a gente fica muito feliz com tudo isso, porque a gente sabe da dificuldade de uma parcela da nossa população. Olha, Marcelo, eu já estive, inclusive, não sei se foi exatamente na Patagônia, mas eu estive dentro do projeto com Maria Nilza há um tempo atrás, com o Songa, com o Neto, com a turma, visitando a cozinha. Estava para começar as ações. Tem que dar um parabéns para ela, porque tem um coração do tamanho do mundo para ajudar as pessoas, assim como vários outros que a gente tem que destacar. Isso. Que colocam emendas, como eu falei, dos 2 deputados e outros deputados parceiros que tem aí. Um abraço também ao vereador Anderson. Eu agradeço a vocês por esse momento aqui e pelo fato de vocês abrirem essa conversa, porque isso facilita com que a gente possa falar para mais pessoas de uma estratégia que produz alimento, que dá comida, que favorece o debate da agroecologia, do alimento limpo no estado da Bahia e em Vitória da Conquista. Nós agradecemos a participação do senhor hoje, né, nessa conversa com tantas informações importantes para nosso povo, principalmente aí da zona rural. Osni Cardoso, secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia. Um abraço, secretário, até o próximo encontro. Abraço, tudo de bom para vocês. Deus continue abençoando todos nós. Amém. Amém. Faltando agora 2 minutos para 1h. Já voltamos aqui com o professor Itamar Pereira de Aguiar. Vamos falar emancipação de Vitória da Conquista, 185 anos.